Olá, eu sou o Dr. Carlos Gama, sou cirurgião vascular, atuo na região de São Paulo. Nós estamos gravando uma série de vídeos falando sobre trombose venosa profunda. No primeiro vídeo nós abordamos o que seria a trombose venosa profunda, que é a formação do coágulo de sangue dentro da veia, do sangue endurecido dentro do vaso sanguíneo. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as causas, né? O que causa a trombose? As causas são as mais diversas, como por exemplo, imobilização, uma pessoa que sofre uma fratura, fica com uma perna imobilizada, ele pode desenvolver uma trombose. Uma pessoa que tem uma doença neoplásica, um câncer, ele também pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de uma trombose. Pessoas que fumam também têm mais risco de desenvolver uma doença venosa trombótica, né? Aqueles pacientes que fazem uso de alguns hormônios também são enquadrados nesse grupo de risco. Então, assim, outras causas, e que isso foi largamente falado na imprensa, o próprio Covid, ele foi uma causa que levou aos pacientes desenvolverem trombose venosa profunda. Foi um fator agravante. Alguns pacientes, eles de fato desenvolveram a trombose venosa profunda em consequência da infecção pelo Covid. Existe também, muito conhecido como a síndrome do viajante, são aquelas pessoas que em viagens muito longas, viagens de avião, principalmente viagens acima de 8 horas, desenvolvem a trombose e, por consequência disso, fazem uma embolia pulmonar. Sim, viajar muitas horas de avião, ficar parado ali no avião, imóvel, também é um fator de risco para desenvolvimento de trombose, né? Existem também as causas genéticas. É extremamente comum a pessoa dizer, várias pessoas na minha família têm trombose. Isso é verdade, porque existem algumas alterações no sangue, as chamadas trombofilias, que são, de fato, fatores de risco para que o paciente desenvolva de forma espontânea, sem nenhum motivo aparente, uma trombose das veias profundas, principalmente nos membros inferiores. Também existe uma causa estrutural chamada síndrome de Cocket. Essa é uma alteração em que a pessoa nasce com um espaço menor para a passagem de uma veia dentro da barriga. E isso favorece a ocorrência de uma trombose muito extensa, uma trombose que começa na região abdominal e vai até e pode chegar até a parte final da perna esquerda. É uma situação um pouco mais grave, uma trombose maior, que tem o potencial de deixar sequela nas pernas, como mais varizes, mais pernas inchadas, e tem o potencial de evoluir para uma embolia pulmonar também com massas de trombo maior, porque o trombo de fato é um trombo maior, é uma extensão de formação de trombo maior. Então, essa é uma causa, nós diríamos uma causa estrutural, né? Isso muitas vezes é descoberto em exames, investigações de pacientes com queixas de dor, principalmente na perna esquerda, muita varizes na perna esquerda. Então, a gente já, de certa forma, infere que esse paciente pode ter alguma alteração desse. E essa é uma causa estrutural, eu diria que talvez até congênita. A pessoa nasce com esse espaço menor para a passagem da veia. A pergunta que todos querem fazer é, doutor, e como eu me previno de uma trombose? As orientações, de forma geral, são orientações que servem para muitas doenças. Você tem que ter uma vida saudável, uma boa alimentação, ingerir muito líquido, preferencialmente água, ter uma vida ativa, com atividade física regular. Uma informação importante, ter músculos fortes nas pernas é muito importante, porque são os músculos que vão fazer a compressão, a contração no seu movimento, favorecendo o retorno do sangue, reduzindo, como eu disse lá no início, que o sangue fique parado e assim coagule. Então, ter uma vida ativa, controlar o peso, porque o sobrepeso ele também dificulta o retorno do sangue e isso também favorece a coagulação do sangue, né? Então, ter uma vida ativa, controlar o peso, ingerir bastante líquido, preferencialmente água, fazer atividade física regular. Naqueles que fumam, não preciso nem dizer, cigarro não ajuda em nada e não é nesse caso que vai ajudar, né? Se você tem uma história familiar positiva para a trombose, em alguns casos é possível investigar, né? Você talvez esteja mais atenta, eventualmente se vai fazer uma cirurgia que te deixará imobilizado, existem medidas preventivas que podem ser adotadas para reduzir o risco de você de fato fazer uma trombose no pós-operatório. E eu sempre digo aos pacientes, essa trombose não é pela cirurgia, muitas vezes é pela imobilização e é por isso que é importante que essas medidas sejam adotadas. Então são orientações simples, em alguns casos uso de meia, alguns casos uso de medicação, o
O período pode variar de caso a caso e individualizado para cada paciente, seguindo alguns protocolos pré-definidos. Nós já falamos aqui sobre o que seria a trombose venosa profunda, sobre as suas causas, o que levaria a uma trombose, os principais fatores de risco, e nos próximos vídeos nós vamos falar sobre como fazer o diagnóstico, quais os principais sintomas que o paciente tem ao desenvolver uma trombose, e também nós vamos falar nos próximos vídeos sobre o tratamento que é possível ser feito por esses pacientes. Até lá, nos vemos nos próximos vídeos.